Os limites do conhecimento em Kant. Artigo elaborado pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A acepção fundamental em Kant, como elaborado o conhecimento, seus limites e possibilidades, a partir exatamente da formulação da sua grande obra, A Crítica da Razão Pura. Primeiro conceito indispensável ao entendimento: qualquer objeto em si não é por sua natureza empírica, acessível ao conhecimento absoluto. Isso não significa que a coisa observada não venha afetar os sentidos. O segundo axioma sustentado no princípio que a sensibilidade racional recebe as impressões sensíveis, sendo possível devido ao fato que a razão trabalha com formulações a priori, objetivadas em noções do tempo e do espaço, as denominadas sínteses anteriores. O terceiro aspecto indispensável ao entendimento: a memória funciona por categoria a priori, responsáveis de certo modo pela produção das representações sensíveis, mesmo no campo empírico. A quarta formulação necessária à compreensão: o conhecimento depende essencialmente de duas combinações: representações resultado do tempo e espaço, ou seja, o pensamento já estruturado na memória, e a apresentação do sujeito em análise. Não é possível conhecer qualquer coisa com o cérebro vazio. Último entendimento em Kant: o conhecimento só é possível numa relação dialética, sendo naturalmente indispensável a experiência sensível, como pressuposto do desenvolvimento do saber. Realiza-se o conhecimento por meio da conformidade dialética entre a racionalidade a priori e o objeto em estudo, a relação da sensibilidade com o conhecimento. O uso da memória já estruturada nega com seus pressupostos todas as possibilidades do saber, pelo mecanismo da idealidade, ou seja, o entendimento, realizado pela imaterialidade do espírito. Com efeito, destrói em parte o cartesianismo, como também Leibniz e Spinoza. Recupera-se a ingenuidade do empirismo radical e salva o que é aproveitável em Descartes. A experiência sem o racionalismo não obtém funcionalidade. Do mesmo modo, a racionalidade sem o objeto empírico. Para Kant só é possível o conhecimento pela razão quando a mesma tiver como resultado epistemológico ações perceptíveis pelos sentidos. Nada que esteja além do campo da percepção sensível, ou seja, do mundo experimental, não tem significação para o conhecimento científico. Com efeito, Deus, como elemento imaginativo, não é possível a comprovação da sua existência pela ciência, apenas um ato de crença. A metafísica é totalmente superada pela racionalidade kantiana. Para Kant, os fundamentos do comportamento humano não resultam da existência de Deus ou de qualquer outro movimento metafísico. Os princípios éticos são construídos pela lógica racional, atos de convencionalidades. O ser humano só não será escravo das superstições se souber aplicar as relações práticas autodeterminativas, ou seja, o uso permanente da razão, não servindo às motivações místicas. A respeito da moral não poderá ser justificada por princípios divinos ou qualquer forma de lei exterior ao sujeito, o que significa que a moralidade é legislativa. O grande problema para o mundo moderno é que a moral transformou-se em uma questão institucional como oposição aos diversos sujeitos. Nesse aspecto, Kant é ingênuo, sendo recuperado pela filosofia marxista na concepção do materialismo histórico e dialético. Kant estabelece novas regras para o conhecimento da filosofia e da ética. A valorização dos elementos a priorísticos do saber por meio da razão, realizada dentro do tempo histórico, a percepção do momento. Porém, as coisas externas ao homem, as coisas em si mesmas, são parcialmente conhecidas pela razão, o tempo como pressuposto indispensável ao saber. Porque não conhecemos o mundo das ideias, sem a síntese, são também parciais, o que projeta o campo experimental.
Significa, portanto, que todo conhecimento depende dos estímulos materiais, ou seja, da coisa exterior ao pensamento. Só que a materialidade do objeto não pode expor por si mesma, pelo fato de não ter cérebro, muito menos linguagem. Entretanto, a epistemologia de Kant pressupõe a existência do mundo e dos objetos. Significa os fundamentos dos mesmos na realidade só existe para a razão humana, pelo fato de serem convencionadas as mentes racionais, as complexidades das impressões empíricas. Na verdade, Kant procurou negar a imaterialidade da metafísica. Sua filosofia, como fundamento da teoria do conhecimento, formulou dupla realidade de análise, criando axiomas diferentes entre a imaterialidade das representações da memória e os pressupostos do desenvolvimento do seu materialismo, o estudo da realidade dos objetos externos ao homem. No entanto, é importante para o século XX o entendimento das diferenças nos campos da teoria do conhecimento entre as ciências da natureza e as ciências sociais, o que é do mundo interpretativo e, por outro lado, do campo da compreensão. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.